Bem-vindos, espectadores. Eu sou o Sete e hoje vou contar sobre lendas pouco conhecidas no Brasil. O Brasil é rico em lendas, mistérios e terror, mas poucos são os que sabem dessas lendas, sempre lembrando das mesmas, como o Saci, Curupira e Cuca. Mas hoje irei trazer algumas lendas novas para agraciar seu tempo. Então não se esqueça do like e vamos começar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o Ciclope do Nordeste, o Labatut. Labatut, uma figura enigmática do folclore brasileiro, os segredos e mistérios que cercam a vida desse homem, marcado por sua crueldade e ambição. Pierre Labatut era um mercenário francês vindo direto do exército de Napoleão, conhecido por sua riqueza e poder, mas também por sua personalidade implacável e cruel. Sua vida foi marcada por atos controversos e pela busca incessante por mais poder e fortuna. Labatut começou como um homem, mas sua astúcia e ganância o levaram a virar outra coisa. Dizem que Labatut fez um pacto com as trevas para obter ainda mais poder. Em uma encruzilhada à meia-noite, ele teria feito um acordo sombrio que mudaria para sempre o seu destino. Após fazer o pacto, eventos estranhos e sobrenaturais começaram a assombrar a vida de Labatut. Sombras misteriosas, vozes sussurrantes e fenômenos inexplicáveis tornaram-se parte de seu cotidiano. A ganância e a crueldade de Labatut finalmente o alcançaram. Ele foi traído por aqueles em quem confiava e acabou perdendo tudo o que havia conquistado. Sua morte foi marcada por tragédia e desespero. Mesmo após a morte de Labatut, sua presença parece persistir na região. Lendas dizem que ele se tornou numa besta gigante depois da morte. Uma fera com cascos de bode, cara de porco e um grande olho no meio da testa, que vaga pela noite nos estados em que antes era uma figura tão poderosa. Relatos dizem que ele vaga gritando e urrando pelas matas e estradas, uma fera de 3 metros de altura que afugenta tanto os vivos como os outros seres da noite. E assim concluímos a história de Labatut, um homem cuja sede por poder e riqueza o levou a um destino trágico e sombrio. Conheça agora a lenda da Procissão das Almas, um fenômeno misterioso que percorre as ruas à noite, onde os limites entre vida e morte se dissolvem, trazendo consigo os espíritos daqueles que já partiram. A Procissão das Almas é um fenômeno conhecido em vários países da Europa e América Latina. É um cortejo com espíritos de pessoas que já morreram. Elas passam pelas ruas à noite segurando velas ao som de murmúrios sinistros e cantos fúnebres. Do Nordeste ao Sul do país, a Procissão das Almas acontece em noites santas ou muito enevoadas, onde os entes que já se foram retornam caminhando pelas florestas ou estradas para visitar seus familiares. Como oferenda, os familiares deixam pão, leite ou bolos em suas mesas antes de dormir, e alguns até se comunicavam com estes, acompanhando-os na refeição. A Procissão dos Mortos existe desde a época dos antigos celtas na região em que hoje se localizam os países Portugal, Espanha e Inglaterra, e é sempre descrita da mesma forma pelas pessoas que a conseguem ver. Uma longa procissão de pessoas translúcidas vestindo mantas brancas e muitas vezes encapuzadas, segurando velas, balançando sinos e até correntes. A morte é considerada como o primeiro fantasma a aparecer na procissão, e no Brasil é dito que o Exu é quem a conduz as almas de volta para a luz na porta do cemitério. Dizem que existe uma maldição na Procissão das Almas, que por muitas vezes é guiada por uma pessoa viva empunhando uma cruz, ou um caldeirão com água benta. Tal pessoa é escolhida quando fica acordada na quaresma, e não resiste à curiosidade de espiar o fenômeno noturno. Uma das lendas mais famosas sobre a Procissão das Almas conta sobre uma senhora que ouviu um estranho canto acompanhado por um cheiro de cera de vela forte depois da meia-noite. Ela viu um grupo de pessoas encapuzadas segurando uma vela numa fila enorme pela rua. Uma delas chegou perto da mulher e lhe entregou 3 velas, e pediu que as guardasse até o outro dia. Depois de apagá-las, ela deitou e dormiu, ainda assustada. Na manhã seguinte, ao acordar, observou o lugar em que guardou as velas, mas percebeu que não eram velas e sim 3 ossos.
Depois de muito rezar, ela deixou as velas na janela onde as recebeu, e de noite no mesmo lugar recebeu uma visita espectral que dizia a seguinte frase: que isto lhe sirva de lição, pois a procissão das almas não é para ser vista pelos vivos. Agora vamos explorar a lenda da mulher de 7 metros, um fantasma gigante que assombra as ruas durante a quaresma. A lenda da mulher de 7 metros é uma das mais intrigantes do folclore brasileiro. Diz a lenda que ela aparece nas noites de sexta-feira durante a quaresma, carregando uma vela acesa e um rosário nas mãos. Seu tamanho impressionante, de cerca de 7 metros de altura, causa medo e espanto em quem tem a infelicidade de cruzar seu caminho. Ela vem caminhando lentamente pelas ruas vazias durante a noite, com sua vela iluminando seu rosto assustador. A presença da mulher de 7 metros é acompanhada por um forte cheiro de incenso, tornando sua aparição ainda mais sinistra. Dizem que ela é um presságio de morte, e sua presença é interpretada como um aviso ou punição para os pecadores. A origem exata da lenda da mulher de 7 metros é incerta, mas ela está relacionada à tradição católica da Quaresma, período de penitência e reflexão que antecede a Páscoa. Sua figura gigantesca e assustadora é dito como um aglomerado de espíritos e serve como um lembrete da importância da observância dos rituais religiosos. E assim, a lenda da mulher de 7 metros continua a assombrar as noites da Quaresma em algumas regiões do Brasil durante essas noites do ano. A próxima lenda é a do fantasma de fogo conhecido como fogo morto. Uma simples fogueira pode invocar uma entidade sobrenatural que vaga pelas estradas. Segundo a lenda, o fogo morto se parece com uma fogueira em cinzas ou com poucas brasas, mas na realidade é só um disfarce para uma entidade sobrenatural que se manifesta nas estradas desertas, especialmente à noite. Ele é invocado quando alguém acende uma fogueira que foi usada por outra pessoa na beira da pista. E dela vai sair do meio das chamas uma figura humanoide em chamas, soltando gritos e vai tentar agarrar a pessoa mais próxima da fogueira e puxar para as chamas as queimando. Mesmo uma pessoa que escapa do fogo morto sofre uma maldição onde tudo que ela amar ou tocar vai virar cinzas, não literalmente, mas tudo vai acabar, sumir. Ainda terá sonhos em que ela queima e sente dor até esses sonhos ficarem mais reais que a própria realidade, e então a pessoa vai buscar de todas as formas se esfriar, tomando galões de água, se jogando em rios. Acredita-se que a lenda tenha surgido a partir de relatos de viajantes e tropeiros que avistaram uma misteriosa figura feita de chamas dançantes, surgindo das brasas de uma fogueira antiga na estrada. O propósito do fogo morto é desconhecido, mas muitos acreditam que ele está ligado a antigos rituais ou vinganças do além-túmulo, buscando assombrar aqueles que ousam perturbar locais onde houveram acidentes ou fatalidades. E agora uma das lendas mais intrigantes do interior de São Paulo, a carruagem sem cavalo. Uma história estranha que tem assombrado as estradas da região. A carruagem sem cavalo é uma aparição fantasmagórica que tem sido avistada por várias testemunhas ao longo dos anos. O nome é autoexplicativo. E relatos são consistentes, uma carruagem majestosa, antiga e sem cavalo, deslizando silenciosamente pelas estradas do interior, deixando apenas o som das correntes arrastando-se pelo chão ecoando na noite. A origem da carruagem sem cavalo é uma lenda que remonta ao período do Brasil Imperial. É dito que surgiu quando um grupo de nobres foi brutalmente emboscados nas estradas do interior de São Paulo a caminho do Rio de Janeiro, a capital na época. Algumas lendas dizem que foram bandidos a fim do ouro e joias, alguns dizem que foram os próprios cidadãos com raiva dos nobres e suas maldades, mas alguns poucos afirmam que na verdade não foram homens que os emboscaram naquela noite fatídica, mas sim duas feras tão grandes quanto bezerros que derrubaram os cavalos e arrastaram o cocheiro para o matagal, retornando somente para finalizar aquilo que começaram. Desde então, os espíritos desses nobres, em grande fúria, vagam pelas estradas em busca de algo que os liberte de sua angústia.
Muitos moradores e viajantes afirmam ter visto a carruagem sem cavalo percorrendo as estradas, movendo-se silenciosamente como se fosse real, mas sem qualquer sinal de vida animal que a puxe. E quando avistada é dito que começa a perseguir com grande fúria as pessoas em seu caminho a fim de as atropelar. Os espíritos dos nobres, aprisionados pela fúria e pelo desejo de justiça, continuam a vagar pelas estradas, buscando redenção e um fim para a sua tormenta eterna. Sua aparição é bastante comum nas estradas secundárias entre Rio e São Paulo. É bom a todos que se lembrem que há mistérios nesta vida que jamais serão totalmente solucionados. Espero que tenham gostado desta viagem pelas lendas pouco conhecidas do Brasil. Se vocês curtem histórias de mistério e fantasia, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal Setland e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo.